Beleza? Vamos lá? Oi, gente, boa noite, líderes! Sejam bem-vindos! Vamos lá, mais um papo com o líder. Coisa boa, tá com vocês aqui, que bom que vocês estão chegando. Nossa, Jéssica, tá ansiosa, hein? Tá ansiosa, gostei de ver. Aguenta a mão aí, Jéssica, daqui a pouco eu trago você já, tá bom? Eu já te falo direitinho como é que vai funcionar. Bem, Daniel, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Polito, firme e forte, hein, parceiro? Juntos para mais uma, né? Juntos para mais uma. Boa, Rodrigão. Boa noite, Jéssica. Boa noite. E hoje vai ser uma live, olha, bacana, viu? Ela vai ser diferente, ela vai ser intensa. Vou trazer uma convidada daqui a pouco para a gente conversar, a Jéssica, que me fez uma pergunta semana passada. E aí, como eu não tinha entendido direito aonde ela queria chegar com a pergunta, eu falei, não, faz o seguinte, vem, vamos conversar, vamos entender o que você precisa para ver como é que eu vou te responder, porque essa pergunta ela pode ir para caminhos diferentes, né? Então a gente vai conversar com a Jéssica daqui a pouquinho, tá bom, Jé? Seguinte, além da Jéssica, essa foi uma semana muito intensa de perguntas no meu Instagram. Algumas eu não consegui responder, já até peço desculpas, não estou conseguindo responder para todo mundo, mas tiveram 3 situações que eu achei que tinha que trazer para vocês aqui. Não só para explicar para vocês, para dar uma resposta que talvez sirva para vocês, mas também porque eu acho que ouvir a opinião de vocês, que são líderes experientes, vai me ajudar a dar uma resposta mais assertiva para essas pessoas, tá? Então hoje quero contar com vocês para isso. Ô Diegão, boa noite, boa noite, boa noite, Mauro, meu querido, seja bem-vindo, viu? Então assim, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer a Jéssica, vou conversar um pouquinho com a Jéssica, entender a pergunta dela e depois a gente vai abrir aí para esses outros casos que a gente tem, tá? Um deles, inclusive, deixa eu ver se ela já chegou aqui, mas eu acho que ainda não. Ela me falou que vinha hoje. Não, ela não chegou ainda. Eu vou esperar a hora que ela chegar, eu falo com vocês, tá? Tô vendo que a Ivana chegou, vou mandar um coraçãozinho para você, Ivana. E por que para Ivana especialmente, né? Porque ela muito gentilmente respondeu na minha postagem e aí eu queria aproveitar para dar um abraço aí virtual em todas as mamães, né? Ontem foi um dia muito especial, muito diferente para a maioria de nós que não pôde estar com as nossas mães, né, pessoalmente. É um momento que a gente está vivendo, né? Mas que as mães aqui se sintam todas abraçadas. E claro, né, os filhos também, as filhas que não puderam estar, que se sintam abraçados virtualmente, tá bom? Porque bora lá. Então, Ivana, tá aí o meu abraço para você, meu coração, tá? Jéssica, pronta para nossa conversa? Quando você estiver pronta, me manda aí um joinha, me manda um eu estou, que eu já vou te chamar para a gente conversar, tá? E aí você vai se apresentar, vai explicar por que você veio e qual é a grande questão. Deixa eu ver, tá aqui já. Para que ela chegar aqui, a gente já vai conversar e vocês vão entender o que essa moça vai trazer para a gente de dúvidas hoje, tá? Bom, João Paulo, tudo bem? Chegando a... Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Flávio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer participar aqui com vocês. Opa, prazer é meu. Parabéns pela coragem, viu? De Ai, chegar meu ao Deus. vivo assim, não é todo mundo que encara, não, viu? Já de cara, né? Não, parabéns, parabéns. Seja bem-vinda. Obrigada. Jéssica, você é mamãe também, não? Não, ainda não. Ainda Sou não? tia, É coruja. tia. Tá bom, mãe do coração. Isso. Como é que foi ontem, Dia das Mães? Passou, Foi... conseguiu ver a mamãe, não? Não, eu moro em Piracicaba, meus pais moram em Barra Bonita Tá, e a gente está respeitando aí a quarentena, né? Então esse ano foi um Dia das Mães diferente. Teve que ficar tá longe. certo, tá certo, tá certo. Me fala uma coisa, você trabalha com o quê? Eu sou representante, de medicamentos na indústria farmacêutica Tá, e a gente está nesse período também aí de quarentena, home office. Hoje eu sou a representante, eu já atuei em cargos de liderança, mas tá. nesse momento não. Tem 2 anos que eu sou só representante mesmo.
Então, bora já preparar para o próximo passo, né? Vamos É, voltar. inclusive, estou nesse processo de desenvolvimento para líder também, então a Legal, gente tem que buscar conhecimento sempre, né? legal. Então, gosta do Papo com o Líder? Gosta de estar aqui com a gente? Gosto muito, muito. Na verdade, eu comecei a seguir recentemente, foi Ah, indicação do meu próprio gerente. E aí me encantei, assisti os vídeos no YouTube. que Acho que legal. você tem uma maneira muito didática de passar conhecimento pra gente. Então, eu acredito que, assim como seus outros seguidores aí, é o que mais chama atenção nesse Papo com o Líder. Obrigado, obrigado pelo carinho, Jéssica. Obrigado. Bom, e aí é o seguinte, né? Você me fez uma pergunta e eu vou tratar essa pergunta com você. Eu não vou nem olhar para o cargo que você tem hoje. Eu vou Uhum, olhar para o teu potencial, que é gestão. E eu vou te dar uma sim. resposta baseada em gestão, tá bem? Quer formular a pergunta para mim? Tá. No último Papo com o Líder, eu perguntei qual a sua visão em relação ao líder ter aliados no seu processo de gestão. Ok. Se você acha isso relevante, ele ter esse aliado, principalmente porque a gente percebe que hoje a liderança ela tem um papel muito singular. Para cada tipo de liderado, às vezes o líder tem que se moldar de alguma forma para conseguir falar a mesma língua com ele, né? Então, no meu ponto principal é isso, é querer entender um pouquinho, na sua percepção, o quão importante é um líder ter aliados dentro da sua equipe. Legal. Sua pergunta está claríssima, está muito bem formulada. Já vou te responder. Mas eu acho que Obrigada. você falou uma coisa que é tão bacana e eu queria explorar um pouquinho isso antes com você e com todo mundo que está aqui, tá? Que é a seguinte: você falou assim, Flávio, o líder ele tem que se moldar às diferentes pessoas da equipe. E eu concordo total com você nisso, tá? Mas eu queria que você me contasse assim, por que você acha que isso é importante? Minha pergunta foi clara para você, não? Foi Foi. claro. Por que você acha isso importante? É porque dentro de uma equipe você trabalha com diferentes perfis de pessoas, né? Um vai ser mais proativo, o outro vai ser protagonista, o outro é menos receptivo, e daí você tem que buscar outros caminhos para que a comunicação seja clara e efetiva. Porque o meu mapa mental, a forma como eu entendo uma coisa, você me falando de uma forma é totalmente diferente de uma outra. Então, o papel do líder é ele se ajustar nesse processo para que ele seja claro, no meu ponto de vista, que ele seja claro naquilo que ele está falando, mas que ele atinja esse objetivo, né? De mostrar realmente aquilo que ele está pensando para diferentes perfis de liderados, no meu ponto de Legal, vista. legal. Vou te provocar mais, tá bom? Olha Ai, meu só. Deus. Não, mas é assim, e repito, eu concordo muito com você. E a minha provocação com você aqui é porque eu quero provocar todo mundo que está ouvindo a gente, tá? Tá. Você está dizendo o seguinte para mim, né? É importante que o líder ele consiga se ajustar a cada uma das pessoas. Mas peraí, não são as pessoas que têm que se ajustar ao líder? Porque se eu sou teu chefe, eu mando, não é você que tem que seguir a minha cartilha? Não é assim que funciona? Em alguns momentos. Eu acho o processo de liderança muito complexo. E É, muitas vezes, para o líder conquistar o objetivo dele, ele vai ter que usar outro canal de comunicação. Eu vou me tá moldar, certo. mas eu, como liderada, vou me moldar. Mas o meu líder, vendo essa situação, ele vai ter que chegar em alguma outra forma para fazer com que atinja o objetivo dele, né? Que é o Tá papel do líder, certo. do meu ponto de vista. Mas Jéssica, é complexo mesmo. perfeito. Não, sua resposta é perfeita. Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem gente que tem uma visão ainda, né, do modelo fabril, século XIX, e que acha que o papel do líder é ficar com um chicotinho e batendo para as pessoas fazerem as coisas. Só que cada vez mais a gente está falando de um modelo diferente, aonde eu tenho uma clareza do meu objetivo, eu tenho a clareza do meu papel, e a partir dessa clareza eu vou extrair o melhor de cada pessoa. E para extrair o melhor de cada pessoa, eu tenho que ter uma linguagem que toca o coração de cada uma. E olha só, eu estou falando de tocar o coração, não é só tocar o cérebro, é tocar o coração. Porque aqui envolve a motivação das pessoas. É isso mesmo. Então você está perfeitíssima. Por isso que eu estou falando. Então, aqui é um papo de gestores, de líderes. Parabéns pela sua resposta. Tá Ah, bom? obrigada. Agora eu vou responder a tua pergunta. Agora que respondeu a minha, eu vou responder a sua. Ah, Eu gosto de pensar sempre assim, Jéssica. Imagina uma matriz, tá? Onde eu tenho uma linha aqui, que é a linha do resultado.
e eu tenho aqui uma linha que é a linha da atitude, do comportamento, tá? Então eu tenho essa matriz aqui. Imagina que eu tenha nesse ponto aqui um comportamento, né, um resultado muito positivo, e aqui eu tenho um resultado muito negativo. Aqui eu tenho uma atitude muito ruim, e aqui eu tenho uma atitude muito positiva. Então, se a gente olhar para essa matriz, ela me define 4 quadrantes. Atitude ruim, resultado baixo. Atitude ruim, resultado positivo. Atitude boa, resultado ruim, e atitude boa, resultado bom. Aqui onde todo mundo tem que estar, ou pelo menos onde a gente espera que toda a equipe esteja, tá? Só que cada pessoa tem um nível, um momento diferente na sua carreira. Para cada um desses quadrantes, existe um modelo de gestão. Então, o que eu recomendo para os líderes? Isso vai responder a tua pergunta. Eu não vou fugir da tua pergunta, não, tá? Tá. O que acontece é assim. Se eu tenho na minha equipe uma pessoa que tem um resultado ruim e uma atitude ruim, a não ser que essa pessoa, por alguma razão, eu precise manter essa pessoa, o melhor caminho que eu dou para isso é uma demissão. Porque a energia que eu vou gastar para trazer essa pessoa para o alto da minha matriz aqui, ela é muito grande. Às vezes eu não tenho tempo e não tenho recurso para isso. Ok? Então, quadrante 1, processo de demissão. Quadrante 2. Vou falar do quadrante 2, vou colocar para cima. Eu tenho uma pessoa que tem um resultado ruim, mas uma atitude positiva. Essa pessoa faz, ela se interessa, ela se importa, ela busca, mas o resultado não vem. Qual que é o meu papel enquanto líder? Eu preciso, para essas pessoas, ajudar essas pessoas a diagnosticarem aonde está o gap. Aonde que ela está colocando o esforço dela, mas não está gerando resultado. E normalmente é uma questão de colocar uma gestão de tempo e produtividade. Essa pessoa está fazendo muito, mas não está gerando resultado. Quais são as alavancas que a gente vai mexer para que essa pessoa venha para o quadrante 4, ok? Fez sentido para você ou não? Sim, são os ajustes, né? São os ajustes. Agora, pega essa pessoa que está nesse quadrante 3 aqui. Ela tem um ótimo resultado, mas uma atitude ruim. Normalmente essas pessoas são as pessoas problema. E às vezes são muito talentosas. Mas ela faz as coisas do jeito dela, ela usa o talento dela, mas às vezes ela quebra a relação de equipe, ela quebra os protocolos. O que a gente faz com essa pessoa? A gente conquista. E aqui, se não existe uma relação de admiração, de respeito pela liderança, essa pessoa ela vai continuar me dando problemas. Só que tem um detalhe, a hora que eu pego essa pessoa que está aqui e trago ela para cá, é um resultado exponencial, porque ela tem uma qualidade muito grande, ok? Agora eu vou chegar na tua resposta. O que eu faço com quem está aqui no quadrante de cima? Que é uma pessoa que tem um baita resultado e uma pessoa que tem uma baita atitude. O que você faria com essa pessoa, Jéssica? Eu acho que ela tem um ótimo resultado e já tem uma boa atitude também. Uma boa atitude também. Mas ainda não dá para ser promovida. No meu ponto de vista, algumas formas também de explorar, no sentido de equipe, aquilo que ela vem trazendo de positivo, tanto no sentido de atitudes, como também um compartilhamento de ideias de como ela chega nesse resultado. Porque a Ótimo. partir desse exemplo de profissional, eu consigo, de repente, despertar algumas coisas em outras pessoas da equipe para que esse caminho tenha um início aí, né? De uma trilha. Perfeito. Perfeito. Sabe quem vai ser esse cara? O aliado. O aliado Ele é o dele. aliado. Então, quando o líder consegue entender claramente quem é o aliado, ele vai fazer uma boa gestão. Porque o cara que está aqui, ele consegue ajudar com quem está aqui embaixo e quem está aqui do lado. Qual que é o grande perigo? É quando o líder pega o aliado errado para fazer o processo. Tá entendendo? Por isso que eu quis responder essa pergunta para você com essa profundidade. Porque a resposta para a tua pergunta... Porque a tua pergunta era simples. Flávio, é importante o líder ter aliado? Sim, é super importante. Mas ele tem que ter o cuidado para escolher a pessoa correta para ser esse aliado. Porque senão ele vai acabar atrapalhando o processo. Fez sentido, Jéssica? Total. Para mim fez total sentido. Além de saber que ele tem, que é efetivo, que é importante ele ter esse aliado na equipe, ele tem ainda todo o processo, tem que fazer esse levantamento do processo para de fato descobrir quem é que pode ser esse aliado que vai contribuir para um resultado positivo da equipe. Exato. Agora,
nessa história que eu tô te falando, existe uma armadilha, Jéssica, perigosíssima, tá? Nessa questão de aliado. É quando o líder ele escolhe para ser o aliado dele o cara que está aqui na base da matriz. E ele não escolhe esse aliado de uma forma estratégica. Ele escolhe esse aliado numa relação de barganha, do tipo, olha, vem para o meu lado aqui, me ajuda aqui que eu vou te ajudar aqui. E aí ele deixa de ser o líder para ser o coleguinha. E aí ele destrói não só a relação dele com essa pessoa, mas a relação dele com a equipe. Porque, assim, não é uma relação de liderança, é uma relação de troca. Sim. Então o líder tem que tomar muito cuidado. Sim, então responde a pergunta. Sim, é fundamental ele ter aliados dentro da equipe, mas tem que ser as pessoas que têm resultado e atitude. Porque senão ele dá um tiro no pé dele. Entendi. Tá? Perfeito. Uhum. Só que agora eu vou jogar uma pergunta bala para você. Tá preparada? Ai, meu Deus, vamos lá. Teste de fogo Você, hoje. você acha que os líderes em geral, eles fazem essa análise para escolher os seus aliados? Não, Não fazem. não. Não fazem. E é um erro que eles cometem. Por isso eu quis explorar tanto isso. A sua pergunta foi espetacular, porque ela nos ajuda muito, enquanto líder, a entender o nosso papel. O caminho mais fácil é a gente fazer barganha com quem não está dando resultado, relação de troca, para tentar reverter o jogo na base do empurrãozinho. Só que esse empurrãozinho, esse atalho, não é o que faz a coisa acontecer. O resultado vem de pessoas que são competentes e comprometidas. E isso é um processo de desenvolvimento. Uhum. Eu acho que fica até menos complexo para a equipe entender que ele soube encontrar esse liderado, soube explorar o porquê dessa pessoa, né? Porque ela tem um resultado bom, ela tem atitudes positivas que colaboram com o resultado. Então a própria equipe já consegue visualizar que não foi alguém aleatório ou Exatamente. né? Foi alguém porque realmente traz benefícios para a equipe como um todo. Então eu achei sensacional, é isso mesmo. Gostei Legal, bastante. fico feliz. Respondida a pergunta? Total. Jéssica, super obrigado pela tua presença. Parabéns mais uma vez pela coragem de vir aqui, se expor, trazer as suas dúvidas, tá bom? E quando tiver, conta comigo. Se eu tiver conseguido responder para você, assim vai ser. Eu agradeço e está sendo muito motivador assistir as suas lives. Acredito que para mim, para todos que estão aí, é o que te falei, você passa um conteúdo de uma forma bem didática e não tem como não entender. Então, obrigada, você vem fazendo a diferença Legal, para mim. legal. Você acha, ó, você perguntou dos aliados, né? Imagina o seguinte, só imagina que você tem várias ideias positivas, várias ideias boas, você leva isso para o seu líder, o líder rouba a sua ideia e não te dá crédito. Ruim isso, né? É Está ruim. acontecendo com uma pessoa que a gente vai falar sobre isso. Imagina que você é líder de uma equipe e você dá um feedback para alguém que está fazendo um monte de bobagem e essa pessoa faz cara de paisagem. Complicado isso? Muito complicado. Quer saber como resolver isso? Quero saber. Não vai embora. Você vai deixar aqui agora o espaço, mas continua comigo ouvindo aqui a live de hoje, tá Com bom? certeza. Obrigada, Jéssica, Flávio. tudo de bom para Beijo. você, viu? Para você Beijo. também. Tchau, Tchau. tchau. Pessoal, então a Jéssica está indo agora. Você sabe como sai, Jéssica? Nunca saí aqui. Pode me Então, derrubar. não, não faz assim. Fico sem graça. Você sabe que eu não sei derrubar ninguém? Ah, meu Deus, peraí. Deixa eu ver. Não Não, mas eu sei. te derrubo. Vou achar um jeito. Peraí. Eu acho que eu tenho que fazer algum. Mexer aqui na minha tela. Ah, já sei. Pronto, achei já o caminho. Pronto. Pronto, Jéssica. Derrubar é pesado, hein? Gente, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, que eu estava falando com a Jéssica, eu vi que várias pessoas colocaram coisas, chegaram e eu não consegui responder. Cassião, seja bem-vindo. Fernandes, vamos lá. GB Magliaro, Kaká, seja bem-vindo. Ô, Denis, meu amigo, que bom que você está aqui. João Paulo, legal, João Paulo, obrigado pelo seu feedback. Gabi, traçar os pontos necessários para alcançar a promoção, sim. Só que nem sempre a promoção é possível por uma questão de orçamento. E o líder, nessa hora, Gabi, ele precisa ter muita clareza de como trabalhar a motivação da equipe, como trabalhar com a pessoa de alto potencial que não pode ser promovida ainda. Trazer para o lado, tornar essa pessoa um aliado, é um grande jeito de trabalhar com a motivação, tá bom?
Maurão, aliado, sempre lembrando o papel de cada um e as funcionalidades que cada um deverão ter na equipe. Sim, e com cuidado para não causar ciumeira. Oi, Iraci, seja bem-vinda, Iraci. Vamos lá. Pamela, fica aí, Pamela. Daqui a pouco eu vou falar com você, tá bom? Vou contar um caso aqui para você, tá? João Paulo, os feedbacks ajudam muito. João Paulo, a gente vai falar de feedback daqui a pouco. Aguenta a mão, tá? Paula, Patrícia, quando nós estamos confundindo isso nem pela empresa e nem pela equipe, os profissionais da equipe. Ah, Patrícia, isso aí é assunto para uma live, tá bom? Isso aí é assunto que a gente tem que fazer uma conversa um pouco mais ampla para entender o cenário, beleza? A Jéssica já está me dando tchau aqui, legal. Pronto, vamos lá. Sempre um prazer, obrigado, Denis. Legal, então vamos juntos aqui, gente, olha só. Eu queria começar contando, então, para vocês uma situação, tá? Foi uma pergunta. Essa pergunta eu faço questão até, eu não vou ler para vocês para não ficar muito longo, mas eu vou contar o caso para vocês, vocês já vão entender, e eu quero que vocês me ajudem, porque a pessoa que me fez essa pergunta, ela está aqui hoje com a gente. Eu queria que ela pudesse sair daqui com uma resposta. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma pessoa na sua equipe, você está trabalhando em home office, existe a quarentena, está cada um no seu canto. Essa pessoa, como outras pessoas da equipe, às vezes cometem alguns erros. Então, erra numa entrega, erra numa comunicação, enfim, comete erros e alguns desvios aí, né, de postura. O papel do líder é ir lá e dar o feedback. Esta líder que eu estou falando, ela foi lá e deu o feedback. Deu o feedback por call, deu o feedback por vídeo, só que quando ela dá o feedback, a pessoa fica assim, ó. Assim, muda. Cara de paisagem, não fala nada, não reage. O líder pergunta e essa pessoa fica assim. Pergunto para vocês. O que vocês fariam nessa situação? Você está dando feedback para alguém da sua equipe e essa pessoa faz uma cara de paisagem. Ela não te dá eco. Qual seria a sua postura? O que você faria com essa pessoa? Ó, responde para mim aqui. Não vale falar que vai estrangular a pessoa, tá bom? Não pode estrangular. Não, até porque não dá para estrangular, porque está em home office, está cada um no seu canto, tá? Inclusive, gente, assim, importante que essa pessoa que me perguntou, ela falou, Flávio, a previsão é que a gente tem ainda mais uns 45 dias em casa. E eu estou numa situação fazendo uma gestão à distância e acontecendo isso, né? E eu queria, líder, que você se colocasse no lugar dessa pessoa agora. Você é líder e está acontecendo isso. Você está dando feedback para alguém da sua equipe, remoto, através de vídeo, de uma call, e essa pessoa simplesmente não te dá eco. O que você faria? Queria que vocês pensassem nisso um pouquinho, tá? E me ajudem com respostas. Eu sei que não é uma pergunta fácil essa. Eu tenho consciência disso, tá? Não é fácil. Mas eu queria esperar para ver se alguém arrisca alguma solução. Algum líder aqui, algum líder de resultado. O que vocês fariam numa situação dessa? Você foi lá, deu feedback e a pessoa não te deu eco. O que você faria na hora dessa? Quando vocês estão mandando respostas aí, obrigado pelos coraçõezinhos que estão chegando. Obrigado pelos corações. Olha só, chegou o primeiro corajoso, hein, João Paulo? Não adianta, mas infelizmente, pois já foi dado várias vezes, não mudou em nada, dar a chance a outra pessoa. Ok, então João Paulo já está indo para a guilhotina. Vamos lá. Cássio, primeiro pedir uma autoanálise posterior, aí confrontar com dados e fatos e confrontar. Ok, vamos lá. Urbaneja, Denis, reunião com a pessoa em particular, reunião com a pessoa em particular para tentar extrair o que está acontecendo. Sim, mas a reunião está sendo virtual, mas em particular, então já foi tentado. Ivana, adorei, Ivana, a espontaneidade. Vixe, a distância é mais complicada ainda, nesse momento precisamos se impor e dizer o que espera da pessoa. Ok. Eu vou ouvir e depois eu vou dar para vocês a minha opinião sobre isso, tá? Porque não é uma situação fácil. Polito, penso que no primeiro momento tentar entender o que está acontecendo na vida dela, sair do plano de líder e tentar ser amigável, dando liberdade para falar do sentimento. Muito bom, Polito, muito bom, e vou dar um caminho para isso, excelente. Ricardo, em primeiro lugar, nesse momento, acolher é o primeiro passo, então está na linha do Polito, entender o momento da pessoa, buscar o que é de fato relevante para essa pessoa. Ok, ótimo também, estamos na mesma linha, vamos lá.
VLN Silva, eu penso que nesse momento o início pediria ela um posicionamento sobre o que foi dito, daí me colocaria, tá bem. Só lembrando que nesse caso aqui, gente, a líder, ela pede o posicionamento, mas a pessoa fica muda, a pessoa não reage, tá bem? Vamos lá. Ligaria para essa pessoa então, qual o momento dela e o objetivo que ela tem a longo prazo, pois dessa forma não está funcionando. Ok. A Jéssica agora saiu de protagonista para participante. Diego, perguntaria se o que estou dizendo está fazendo sentido para ela. Ótimo, essa pergunta é ótima, né? Tem sentido para você? Legal, vamos lá, vamos lá. Lúcio, reunir e tirar todas as dúvidas se for o caso, treinar e verificar. Sim, lembrando que a gente está falando viu, Lúcio, de uma situação remota, tá? Home office. Pois é, gente, vamos lá. Vamos para a resposta disso daqui. E assim, né? Não que eu tenha a resposta correta, tá bem? Oi, Leonice, estou de olho em você, tá? A gente já conversa sobre aquele assunto lá. Não que eu tenha a resposta correta para esse caso, mas o que eu acho importante a gente entender. De duas, uma, tá? Se você está dando um feedback corretivo, seja remoto, seja presente, e essa pessoa, ela não está reagindo, de duas, uma. Ou essa pessoa, ela está te confrontando com a intenção de que realmente você tome uma atitude mais drástica. Em outras palavras, essa pessoa está pedindo para ser mandada embora. É uma hipótese, tá bem? É uma hipótese. Particularmente, eu acho que nesse caso não é o que acontece. Não é o que acontece. Pode ser, mas eu acho que não é. O que está acontecendo nessa situação é algo um pouco mais profundo, tá bem? Que vai um pouco na direção do que algumas pessoas colocaram aqui. Deixa eu só ver o que a Gabi falou. Garantir que a informação chegou da forma que o líder gostaria, pois é uma situação atípica, da qual... Perfeito, perfeito, Gabi. Ninguém viu isso até hoje, ok. Avaliar resultados, mostrar a importância do trabalho em equipe, se dispor a ajudar, buscar soluções em conjunto, ok. Nunca em reunião, chamar a atenção da pessoa na frente. Perfeito, Maurão. Chamar a atenção sempre no particular. Gente, o que eu acho que está acontecendo com esta pessoa, tá? E, líder, atenção nisso. Essa pessoa pode estar travada num estado de conflito. Provavelmente ela está num estado de conflito bastante acentuado. Cenário. Essa pessoa está olhando para o futuro, ela está lidando com uma incerteza enorme, ela não sabe o que vai acontecer com ela, ela não sabe se ela vai continuar no emprego e, de repente, ela começa a perceber que ela está cometendo erros e alguns erros primários. Chega a líder e dá o feedback. Na cabeça dessa pessoa passa um filme. Vou perder o emprego. Vou ser guilhotinada. Essa pessoa travou, ela bugou. Ela não sabe como lidar com isso agora. Então, o que acontece? Qualquer coisa que o líder nessa hora ele fale, qualquer coisa que o líder tente colocar para essa pessoa, vai aumentar o estado de conflito. O que eu faria, tá bem? Dei o feedback, deixo o feedback dado, deixo a pessoa na cara de paisagem, me despeço, vou embora. Vou chamar essa pessoa em um outro momento. Não durante o feedback, tá bem? Em um outro momento, aonde a pessoa está mais calma, e aí fazer uma boa escutativa, tá? E aí, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? O que tá acontecendo com você? Olha, o momento tá difícil para todo mundo. E aí você vai acolhendo a pessoa e vai fazendo ela entender que o fato de ela ter errado uma vez ou duas não significa que ela vai ser guilhotinada, que ela vai perder o emprego porque isso aconteceu. Entende? Então, esse seria o caminho. Mas não no momento do feedback. Quando você dá um feedback e a pessoa trava, é porque ela entrou num estado mais profundo de conflito. E aí não adianta insistir, porque vai ser dar murro em ponta de faca. Tá bem? Então, essa é a questão. Tá? Se tiver alguma observação, coloca. E a líder que me fez a pergunta, se quiser depois colocar aqui, fica à vontade para aumentar ou trazer aqui uma provocação diferente, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Guaneja colocou. A possibilidade de estar travando competilidade de posicionamento em relação aqui. Sim, pode ser que a pessoa não esteja concordando, é uma hipótese, mas eu acho que isso não é de fato a causa. Eu acho que é um estado que a pessoa travou pelo medo da situação. É uma situação atípica,
O momento ele é complicado para todo mundo e receber um feedback corretivo quando você está morrendo de medo, ele só aumenta o seu estado de conflito. Então, o segredo aqui é tirar a pessoa do conflito. E o caminho para isso é acolhimento, aquele papo amigo, aquela presença e, ao mesmo tempo, perguntas bem direcionadas, tá? Esse seria o caminho. Ok? Então, ó, eu falei que não ia, falei para a líder que eu não ia falar o nome dela, não vou falar mesmo, tá bem? Não é essa a ideia, mas fica aí a dica para todo mundo, combinado? E se ela quiser, depois ela me chama e a gente tenta dar um caminho a mais para isso, tá? Gente, se alguém tiver alguma questão, que nem eu vi que alguém aqui pediu para participar, acho que é um erro de digitação aí, tá? Se alguém precisar, quiser falar comigo, fala, Flávio, preciso falar com você, quero trazer um assunto, e tendo espaço a gente abre aqui a conversa, tá bom? Fabrício, meu gerente chamou minha atenção porque eu autorizei um analista a encaminhar um e-mail. Ele disse que e-mail de processo tem que vir de cima para baixo. E-mail de processo tem que vir de cima para baixo. Fabrício, é difícil te falar alguma coisa sobre isso, porque cada empresa tem uma regra, tem uma cultura, né? Particularmente, eu acredito que cada vez mais a gente vai trabalhar de forma horizontal. Então, chefia não vai existir. Vai existir liderança, que é quem facilita o processo. E para facilitar, cada vez mais vai ter que ser horizontal. Mas se você quiser depois mandar uma mensagem no particular para me explicar um pouco melhor isso, talvez eu consiga te dar um caminho nessa situação, tá bom? Assim, de bate-pronto, dizer errou, não errou, é muito difícil porque eu não tenho contexto. Combinado? Lúcio, Flávio, na verdade já aconteceu comigo, ele me passou as regras e eu travei de verdade. Legal, cara. Lúcio, primeiramente, cara, parabéns, viu? Parabéns pela sua coragem de se expor, né? Obrigado por contribuir trazendo o seu exemplo, tá? E eu diria o seguinte, cara, como você pode se ajudar? Perguntando, respirando primeiramente, respira, sai da situação, sai do foco do conflito e pergunta pro teu líder, cara. Chega para ele e fala, cara, como é que estão as coisas? Tá tudo bem comigo? Errei aqui, parece que errei, não sabia o que fazer naquele momento, me senti travado. Como você pode me ajudar nessa hora? Tem algo que você espera de mim? Enfim, abre o coração, cara, abre o coração. Eu nunca vi, em 25 anos de experiência, um caso de alguém que foi mandado embora porque falou para o líder, olha, eu preciso da sua ajuda. Porque a gente faz parte da relação de liderança, o ajudar faz parte, tá bom? Então, esse é o caso do feedback no oco que eu estou contando para vocês. Agora eu vou contar um outro caso. Hoje o negócio aqui tá louco, gente. O negócio aqui tá louco. E essa eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o que você pensa desse caso e como você resolveria esse problema, tá? É uma situação que eu acho que muita gente já passou. Muita gente já passou. Deixa eu ver aqui. Parabéns pela coragem. Legal, Ricardo. Ó, legal pelo feedback aí pro Lúcio, viu? Ótimo. E é isso aí. Nós somos uma comunidade aqui onde a gente se ajuda, a gente aprende juntos e quando um acerta, a gente vai lá e dá um feedback positivo. Super obrigado. E eu tô vendo, inclusive, aqui, gente, que tem bastante gente da indústria farmacêutica hoje aqui comigo, tá bem? Só dando um toque para vocês, essa semana eu vou estar na quinta-feira, a 1 hora, vou participar de uma live com meu amigo Michael Rocha, vou participar no Instagram dele, tá? Então, o pessoal da indústria que estiver aí atento, na quinta-feira, 1 hora, eu vou estar com o Michael falando sobre gestão na indústria farmacêutica. Então, para quem não é da indústria, não é especificamente, né? Ao contrário, é um foco mais específico, mas com certeza vão ter contextos de liderança. E para quem é da indústria, acho que vai ser um papo bem legal, tá bom? Deixa eu trazer para vocês agora a situação. Legal, Luciano. Show. Olha só. Situação que essa pessoa, que essa líder me mandou essa semana e eu achei que deveria compartilhar com todo mundo. Ela trabalha, ela é como se fosse uma supervisora, então ela tem uma liderança média, tá? Ela tem ideias, ela gosta de propor coisas, só que normalmente quando ela leva a sugestão para o gerente dela, então a pessoa está num cargo acima, essa pessoa pega a sugestão, coloca em ação como se ela tivesse tido a ideia.
Então, assim, imagina a situação. Eu sou teu líder, você me traz uma ideia, eu pego a sua ideia, ganho aí a fama pela sua ideia e não falo nada que veio de você. É o que está acontecendo com ela. E aí ela usou uma expressão, até marquei aqui, ela colocou que ela se sente, na verdade, usada. Olha só. E ela falou, me sinto usada pelos meus líderes, né? E eu entendo perfeitamente esse sentimento, é algo bastante delicado, né? Bom, pergunto para você, se você estivesse no meu lugar, o que você diria para essa líder? Alguém que leva as ideias e aí o líder vai lá, rouba a ideia dela e não dá o crédito. O que você diria para essa pessoa? Me conta aqui. João Paulo já até começou, né? Ah, ladrão, meu Deus. Verdade, ladrão de ideias, né? Que você diria, o que vocês diriam para essa pessoa que está acontecendo isso? Boa noite, Dil. Ó, chega para nossa conversa aqui, chega para trazer suas ideias, tá? O que você faria quando alguém, teu chefe, rouba a sua ideia? O que você diria para uma pessoa que está passando por isso? Tô gostando de ver aqui, gente, o papo entre vocês aqui, o abraço, o carinho, saudade de um, saudade do outro. Tô gostando de ver, viu? Nossa live aqui tá tendo conteúdo e aproveitando para matar saudades. Muito bom, Vanessa, gostei de ver. E aí, gente, o que você diria para essa pessoa que está se sentindo usada pelos seus líderes aí? Que leva as ideias, e as suas ideias são roubadas no meio do caminho. O que você diria para essa pessoa? Sim, aí já vi essa situação com um colega de trabalho, sim. Diálogo sempre é a melhor solução. Chama o chefe, verdade, Mauro, isso não é líder, isso é chefe, né? E aí, chama o chefe para um papo reto, Maurão. Chama o cara e fala, vem cá, parceiro, o que está acontecendo? Continue fazendo, pois não, uma hora chega, nada melhor do que honestidade. Ah, legal, João, tá certo, segue. O sentimento é angustiante, né? É angustiante. Não sabe servir de resultado e sem caráter, sim, mas o que que a gente faz, Dai? Nessa hora, o que fazer, né? Se você estivesse no lugar dessa pessoa, o que você faria? Situação complicada em termos de gestor assim, tentaria expor para os superiores. Então, mas você faria uma ponte, você ia pular por cima, talvez a corda arrebente muito forte para o teu lado numa hora dessa, né? Essas pontes, elas costumam ser perigosas. A gente não sabe a relação que existe entre o meu líder imediato e o chefe dele, eu não sei, né? Deixa eu ver o que o Leandro, não deixar de ter ideias, entender melhor, mas vai fazer isso como? Vai perguntar para o chefe por que ele faz isso? O que você sugeriria, Leandro? Deixa eu ver aqui. Rufino vai falar com o chefe, vai dar uma peitada no chefe. Polito, muito delicado. Falaria a verdade, expondo que esse projeto não era dele, sim meu, gostaria que me desse o crédito, mas sempre cordialmente, ok? Então, pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo indo para a questão do diálogo, para a questão da conversa, né? Mauro já aconteceu comigo, fiz isso, chamei para conversar, ok? Tomar e levar para a pessoa certa, como autoria, diálogo franco é sempre uma boa opção. Uma vez constatado esse diagnóstico de roubo e uso de ideias através de fatos e dados, se é possível, mude de líder, pois seus valores específicos. Mas sabe o que acontece, Ricardo? Eu acho super, super válida a sua colocação. É que às vezes não dá para você simplesmente mudar de líder, mudar de emprego, né? Às vezes você tem que ter um embate um pouco mais forte. E o custo disso para a pessoa pode ser muito alto, não vale a pena. Às vezes tem muita coisa envolvida, né? Porque ele tem potencial, ele não é trágico, porém continuava coisa assim, alguém de cima onde vai chegar. Ok, então, Lúcio, você esperaria um pouco mais? Gente, assim, ó, legal, acho que a gente está num caminho muito interessante aqui da conversa, né? E eu tô 100% com vocês, tá? Eu acho que é diálogo, o diálogo sempre ajuda e muito nas situações. Um papo reto, um papo honesto, mas eu faria o que alguém disse aqui, eu não lembro exatamente quem foi, mas a pessoa pode depois se colocar aí até para ter o crédito, né? Ter uma conversa com muita prudência, né? Chega para essa pessoa, expõe como você se sente, mas não chegue falando, né? Traz o fato, e aí a minha sugestão para você, tá, líder? Que eu não vou expor o seu nome também aqui. Traz o fato, olha, aconteceu isso, o desfecho foi esse, e como você, meu chefe, acha que eu me sinto diante disso?
Pergunte para a pessoa, faça com a pessoa exercício de empatia. Peça para ela se colocar no seu lugar. E diz para ela, mas está tudo bem, eu entendo, mas eu gostaria, né, que numa próxima vez a gente pudesse ter um pouco mais de harmonia nisso. E pergunta, olha, como você, né, como você poderia, como a gente poderia chegar num acordo com relação a isso, porque eu quero continuar contribuindo, quero continuar te vendo crescendo, quero crescer junto, mas como que a gente pode fazer? O que é muito importante que a gente entenda aqui, gente, talvez o grande problema nesse caso é um alinhamento de expectativa, tá? Qual que é a expectativa dessa gestora, supervisora? A expectativa dela é: vou levar ideias e o meu líder ele vai colocar as minhas ideias e vai dar crédito. Essa é a expectativa que ela tem. Qual que é a expectativa desse chefe? Talvez assim, cara, a minha equipe existe para me dar ideias. Então, na cabeça dele, a expectativa é essa. A minha equipe existe para me dar ideias e eu colocar em prática. E eu coloco em prática e ganho mérito por isso. Existe uma expectativa diferente. Sem o diálogo, não vai ter um alinhamento. Então, o diálogo é fundamental. Mas, insisto, um diálogo inteligente, uma conversa tranquila e que não confronte o chefe. Porque se você confrontar, eu não vi nem o que a Gabi colocou aqui, eu vou ler com calma, mas assim, se você confrontar com um excesso de transparência, talvez azede a relação e você comece a ser boicotado. Por isso que assim, eu gosto de dizer, gente, que não existe soluções simples para problemas complexos. O teu chefe roubar a sua ideia não é um problema simples, é um problema complicado e a gente tem que ter muita prudência nessa hora. Ter a conversa. Então, quais são as opções que a gente tem aqui? Fazer a ponte, pular do meu chefe e levar para o chefe dele ou para o RH. Particularmente, eu não recomendo de primeira fazer isso. Segunda opção que você tem é ter uma conversa com o teu chefe. E se é para ter essa conversa, faça isso com prudência e através de perguntas, exercitando a empatia. E a terceira opção que a gente tem é deixar as coisas como estão. Continue levando as suas ideias, sabendo o que vai acontecer, mas não sofrendo por causa disso. Então, se você acredita que as suas ideias contribuem e você quer continuar contribuindo, leve as suas ideias. Tenha a conversa se você se sente preparado ou preparada para essa conversa. Se não, trabalhe a resignação. Sabe o que acontece, gente? A nossa vida e a nossa liderança, ela precisa seguir muito aquele conceito da oração da serenidade. Eu preciso ter coragem para mudar aquilo que eu posso, forças para aceitar aquilo que eu não posso mudar e muito discernimento, muita sabedoria para saber a diferença entre as duas situações. Esse é um caso que a gente tem que ter muita sabedoria para saber se vale a pena o embate ou não. Não existe uma resposta direta para isso. Cada caso é um caso, ok? Gente, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido ou não? O que vocês acham? Coloca para mim enquanto eu vejo os comentários aqui. Tentaria ser pensar aqui da Gabi, demonstrar que o reconhecimento é importante para mim, sim. Não desmotivar. Perfeito, Gabi. Perfeito, perfeito. Está ótima a sua colocação, estou de acordo. Já aconteceu comigo, tentei o diálogo e não foi tanto produtivo. Me senti o dever de não prejudicar o sistema, passei para os superiores. Sim, então, se você tentou um primeiro contato, não deu certo, se você se sente incomodado com isso e existe um caminho, ok, sabendo que existe um risco. Sempre existe um risco nessa ponte, ok, Denis? Ivana, na verdade, deveria estar junto dela para liderar, afinal de contas, ela é uma aliada. Sim, Ivana, esse é o mundo ideal, né? Então, no mundo ideal, o líder olha para a pessoa. Primeiro, no mundo ideal, não existem chefes, só existem líderes. Só existem líderes de resultado no mundo ideal. No mundo ideal, o líder olha para a pessoa, enxerga a equipe como parceira, como aliada e trabalha com motivação. Esse é o mundo ideal. Mas eu te garanto, Ivana, que existe muito mais gente no mundo real do que no mundo ideal. E no mundo real existe boicote, sabotagem, melindres, frustração, chefes fracos, chefes medíocres, e a gente tem que ter muito bom senso para lidar, para a gente não se expor. O importante é a gente governar as nossas emoções, sempre, tá bem? Fez sentido para você, Ivana? Coloca para mim aqui. Outra dimensão é quando a situação de um vendedor para um supervisor para um gerente, nessas coisas, a hierarquia conta bastante.
Eu diria, Leandro, que assim, não é uma questão de vendas, não vendas, hierarquia. Eu acho que cada relação de trabalho tem a sua própria característica. Então eu tenho que analisar como que funciona nessa minha relação com o meu chefe e com a cultura da empresa. Uma cultura muito hierarquizada, às vezes, se você fizer a ponte, você vai ter problemas. Se não existe o diálogo, né? Então, por isso, cada caso é um caso, tá bem? Esse caso especificamente, qual seria o ideal? Que a pessoa viesse para a nossa live e a gente pudesse conversar. Qual que é o risco? Vai que o chefe dela está assistindo a nossa live aqui, né? Então a pessoa, se ela quiser bater esse papo aqui, eu estou aberto para escutar e para dar direcionamento. Mas sempre, né, com esse bom senso, esse critério para a gente não expor ninguém, tá bom? Vamos lá. Gil, concordo, obrigado pelo feedback. O que fazer quando você não tomou uma tomada de ação? Alan, olha só, teria que entender um pouco melhor a situação para te dar uma resposta disso, tá bom? Precisaria entender o contexto. Se depois você quiser me mandar uma mensagem no privado, tá, no meu direct, me explicando, pode ser até por áudio, para eu entender, eu consigo te ajudar melhor, ok? Ok, nós da relação, Gabi está perfeito, diagnóstico fechado de roubo de ideias. Exercício de empatia inversa junto ao líder, sim, sim, ok, perfeito. Rufino de acordo, encontrei um caminho novo, fui colocado à prova, assumi o compromisso, assumi a cadeira de gerência. Ah, legal, tá vendo? Mas aí que tá, né? Vale a pena dizer o seguinte, Denis. Essa sua história é uma história de final feliz. Muitas histórias não têm final feliz. E a corda estoura do lado mais fraco. Então, por isso eu recomendo muito a prudência, tá bem? Sempre, tá? Patrícia, falta de autonomia. Eu acho que com certeza, Provavelmente está falando de uma relação muito hierarquizada, porque se para eu colocar ideias em prática eu dependo da bênção do meu chefe, a gente deve ter uma relação muito de hierarquia, tá bom? Fico feliz que uma das pessoas que colocou para mim que fez muito sentido é exatamente quem passou pela dificuldade está passando, então me sinto muito feliz de ter conseguido ajudar, tá bom? E líder, ó, ainda me coloco à sua disposição, se tiver alguma necessidade, tá bom? Eu quero contar mais um caso para vocês aqui, gente. Deixa eu ver, tem vários comentários aqui. Depois eu respondo para vocês, tá? Eu tô vendo aqui que a Jéssica deixou um comentário, a Dil também, Rodrigo também, mas eu queria contar um último caso para vocês, para a gente fechar a nossa live, que eu acho que é um caso muito legal. A gente tem falado muito, né, sobre as questões da crise. A gente tem visto toda a movimentação, né, de valorização dos profissionais de saúde. Então, é um movimento super bacana, de sociedade mesmo, de comunidade, os aplausos, né? Então, primeiro, né, fica aqui o meu aplauso, de verdade, com todo o meu carinho, para as pessoas que estão na linha de frente. Nós precisamos reconhecer essas pessoas, né? O momento não é fácil. Pais, mães, que são profissionais de saúde, que estão na linha de frente, às vezes afastados das suas famílias para poder aí se manter, né, na linha de frente. Então, um reconhecimento enorme. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui, de uma seguidora, que me acompanha há bastante tempo, que é a Iranil. E aí o caso que ela trouxe é muito bacana e vale a pena compartilhar. Ela é gestora na área de saúde, ela gerencia um hospital. Então você imagina que ela está na linha de frente total todos os dias. Só que, gente, a situação que ela está passando é uma situação muito delicada. Por quê? Porque o profissional de saúde, eu não estou falando da Iranil, que é gestora, eu estou falando do pessoal da linha de frente ali, enfermeiros, atendentes. Essa turma que está na linha de frente, antes de serem profissionais, são seres humanos e estão com medo. Então, assim, as pessoas estão assustadas. E o que está acontecendo no hospital? Ela está tendo gente surtando, ela está tendo gente pegando atestado médico para não ir trabalhar, com medo, né, do contágio. Ela tem pessoas que estão assim, às vezes a pessoa está com uma síndrome gripal, ela tem que afastar as pessoas, ficar 10, 15 dias em casa, a gente fica com ela fica com um efetivo menor. Por quê? Porque o momento é crítico. Bom, esse é o problema. Aí o que acontece? A Irenil, ela teve uma ideia, e ela perguntou a minha opinião sobre a ideia dela. Se a ideia dela, se eu achava legal. E aí eu respondi para ela, mas eu quis trazer para vocês. O que a Iranil
vai fazer? Ela arrumou a parceria com uma amiga que é psicóloga, tá? Elas montaram no hospital um cantinho. Os dois pensaram, é um cantinho, é como se fosse um espaço de descompressão. Então tem cartazes, tem frases de incentivo, de motivação, de lembrar as pessoas que a gente está junto no processo, enfim. E mais do que isso, ela abriu um canal com essa psicóloga que vai fazer um atendimento gratuito para as pessoas, que vai fazer um atendimento gratuito para quem estiver se sentindo angustiado, que queira conversar e tudo mais. Então, ela abriu esse espaço. E ela me perguntou, Flávio, o que você acha da minha ideia de criar esse cantinho? Eu tenho a minha resposta, já vou contar para vocês, mas eu queria saber o que vocês acham. Se vocês dão um coraçãozinho, um joinha para a Eranil, ou se vocês teriam alguma crítica, falando, não, bobagem o seu cantinho, o que vocês diriam para essa nossa seguidora aqui? Qual a sua opinião sobre isso? O que vocês acharam da ideia dela? Me conta que eu vou falar para vocês o que eu acho e qual a resposta que eu preciso dar para ela numa hora dessa, tá bom? Deixa eu só ver aqui os comentários enquanto vocês estão pensando. Maurão, Maurão, tua esposa e filha são enfermeiras. Pois é, parceiro, imagino, né? Imagino. Maurão, meu amigo, olha, eu não sei qual é a tua fé, não gosto de misturar as coisas, eu prefiro no papo com o líder sempre ser muito pragmático. Mas pelo carinho que eu tenho por você, eu vou te dizer o seguinte, cara, que o nosso Criador esteja com a tua família, tá bem? Protegendo tua esposa, tua filha, para que tudo isso passe da melhor maneira possível, tá? Para você, Maurão, e para todo mundo que está lidando com situações como essa, viu, amigo? Meu irmãozão, que tudo dê certo aí para vocês, tá? Naldo. Ô, Naldo, muito obrigado, meu amigo. Poxa vida, olha, muito obrigado mesmo. Adri, ó, por favor, tira um print aí do que o Naldo colocou pra gente, viu? Que bacana, muito obrigado mesmo pelo seu carinho e fico muito agradecido pelo seu feedback, por saber que o nosso curso de inteligência emocional contribuiu com você, tá bom? Muito obrigado mesmo, meu amigo. Valeu. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Maurão, verdade, Diego. Vai ajudar muito. Então, ó, então, Iranil, ó, se você estiver aí, ou se você estiver assistindo a live gravada, João Paulo já te deu aí um parabéns, Patrícia um coração, Leandro também, Rufino, Dai, legal, gente, ó, poxa vida, show de bola, papel do líder, maravilha, maravilha, líder nata, preocupada, legal. Luciana, na verdade, o que ela fez, né? Ela criou, ela foi buscar a parceria de uma psicóloga, amiga dela. Elas criaram um espaço no hospital, que é uma área de descompressão, para a galera poder dar uma relaxada no meio do expediente, dar aquela saída, respirar. E, inclusive, essa psicóloga vai fazer atendimento gratuito para essa equipe que estiver se sentindo um pouco mais fragilizada, tá bom? Então, esse é o contexto aqui que eu estou perguntando e que as pessoas estão falando super legal, tá? Legal, show, Gil, obrigado. Então, gente, agora é o seguinte. Tô vendo que tá todo mundo aqui dando o maior apoio para a Eranil, tá? Show de bola. Legal, legal, de ótimo. Agora é o seguinte, gente, olha só. Se prepara que eu vou contar para vocês a minha resposta. E que talvez choque um pouco vocês nesse momento, tá bem? Então, muita calma nessa hora. E aí eu preciso contar para vocês qual foi o meu trajeto até chegar aqui para falar com vocês sobre o caso da Eranil e por que eu deixei ela por último, tá bem? Olha só. Quando ela me mandou a mensagem, ela mandou pelo meu direct, eu falei, Iranil, muito legal, mas muito legal. A minha reação foi exatamente a de vocês. Muito legal, parabéns. Isso mostra humanidade, isso mostra interesse genuíno pelas pessoas. Que legal, mostra movimento, você foi buscar alternativas, parabéns. Então, essa foi a minha primeira resposta. Aí eu falei, Iranil, posso levar esse caso para compartilhar com os líderes do Papo com o Líder, porque eu acho que boas iniciativas têm que ser compartilhadas e tudo mais. E aí, legal, ela falou, não, Flávio, pode levar, pode citar meu nome, por isso que eu estou falando o nome dela o tempo todo aqui, tá? Só que nesse meio tempo, eu fui pensando, falei, gente, tá bom, mas será que existe algum problema? Será que existe algum senão nessa história? E aí, o que acontece? Eu pensei em alguns cuidados, que é o que eu vou dizer para a Iranil agora, que eu não falei isso para ela ainda, mas que vou dizer para vocês também, líderes, tá bem? Cuidados, tá?
ela tem que fazer o cantinho, show de ideia, põe para rodar, ótima iniciativa. Agora, primeiro cuidado, tá? Ela criar a contrapartida. O que eu quero dizer com isso? Ela está criando toda uma estrutura, foi buscar, se movimentou, preocupada com as pessoas. Faça isso, mas traga o comprometimento da sua equipe. Algo mais ou menos assim. Pessoal, a gente está fazendo isso, a gente está preocupado com vocês, eu quero ver todo mundo bem aqui, mas, gente, eu preciso de vocês aqui. Eu preciso que vocês deem não 100%, mas 200%. Tá difícil para você, tá difícil para mim também, mas a gente precisa trabalhar com esforço integrado aqui. Então, isso que eu chamo da contrapartida. Flávio, por que você está falando isso para todos nós? Por quê? Porque eu sei que cada um de vocês está fazendo o seu melhor, buscando alternativas para manter sua equipe motivada, para manter a sua equipe bem, para manter a sua equipe segura. Mas crie a contrapartida. Comprometa a sua equipe para que eles também façam o melhor deles. E não é porque você quer sugar a sua equipe ou porque você quer extrair só resultados, não. Porque nesse momento, quanto mais cada um de nós contribui, mais valorizado a gente se sente com relação a gente mesmo. Então, dê essa oportunidade para a sua equipe poder retribuir aquilo que você está fazendo por ela. Gente, fez sentido isso para vocês? Então, assim, eu diria isso para Iranil. Iranil, faça o teu cantinho, mas comprometa a sua equipe na contrapartida, tá? Líder, faça o seu melhor e comprometa a sua equipe. Então, essa é a primeira, é o primeiro... qual foi a expressão que eu usei? Deixa eu pegar minha cola aqui. Esse foi o primeiro cuidado. Segundo cuidado é o seguinte. Iranil, eu vou falar para ela e depois eu vou falar para todos vocês. Iranil, o cantinho não substitui a sua presença. E quando eu falo da presença, eu estou falando de você, do teu feedback, da tua assertividade. O cantinho não substitui aquele papo reto, olho no olho, para comprometer cada pessoa com a entrega dela. E para fazer a pessoa entender que ela faz parte de um sistema e que o sistema conta com ela. Eu não acho que a Iranil vai fazer isso, mas eu trouxe isso para vocês para pensar o seguinte. Gente, olha só. Criar uma alternativa para ajudar a sua equipe, para facilitar, não substitui a nossa firmeza enquanto líder para ser assertivo no nosso feedback e para dizer o que tem que ser dito, ok? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Da mesma forma, e aí vem o terceiro cuidado que eu diria para a Iranil e que eu digo para cada um de vocês. É super importante ela trazer a psicóloga. Super importante. Por quê? A psicóloga é uma especialista. Ela entende do comportamento humano coisas que muitas vezes o líder não entende. Então, trazer um especialista para ajudar é extremamente válido, maravilhoso. Então, iniciativa nota 1000. Qual é o cuidado? Qual é a preocupação? Ter um especialista em qualquer coisa nos ajudando é sempre muito bom. Mas isso não tira da gente o nosso papel. A responsabilidade, pelo final, pelo bem-estar da minha equipe, enquanto organismo, ela é minha. Eu sou o líder. Eu trago os meus parceiros, trago os meus aliados, a gente falou de aliados hoje, trago os meus aliados, especialistas que vão me ajudar. Mas no final das contas, o compromisso é meu. Nada substitui a minha presença. E claro, né, gente, quando eu falo para vocês de presença, eu não estou falando do meu corpo, eu estou falando da minha alma. Estar com a minha equipe, a equipe sentir que eu estou ali. Então, assim, traga parceiros, mas jamais terceirize a responsabilidade. A equipe é minha. E aí eu trago os meus aliados, mas eu estou sempre à frente. Não no sentido de estar à frente como dono da verdade, mas estar à frente como referência para a minha equipe. Cuidado para não terceirizar. Isso é muito importante para a gente ser assertivo. Tá bem? Gente, eu estou vendo que a nossa live já está chegando no minuto final aqui. Eu nem abri espaço, daqui a pouco deve encerrar. Quando eu abrir a contagem regressiva aqui, eu já falo para vocês. Mas, gente, olha, fez sentido para vocês? Coloca para mim. Não esquece de fazer a live, a selfie. Manda para mim o seu print, manda o print para mim, coloca no meu direct. Vou deixar para vocês a pergunta de hoje, tá bem?
Adri, tá comigo? Ok? Pergunta de hoje. De tudo que nós conversamos hoje, o que você extrai como o maior aprendizado da nossa conversa? Coloca para mim, qual foi o seu maior aprendizado na live de hoje? Isso vai estar no nosso feed para você colocar lá, tá bom? Gente, o Instagram está dizendo que eu tenho mais 20 segundos com vocês. Mais uma vez, um abraço grande, um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Na quinta-feira, para quem é da indústria farmacêutica, eu vou estar com meu amigo Michael Rocha no Instagram dele. Quinta-feira, 1 hora. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Uma ótima